Daniel orava, um anjo apareceu e revelou detalhes sobre o Messias. Os capítulos 10 a 12 contam que um anjo visitou Daniel de novo para animá-lo e dar a ele outra visão sobre o futuro. Boa parte dessa visão descreve uma luta entre dois reis pelo poder. O cumprimento dessa profecia se estenderia até a parte final dos dias. O anjo garante a Daniel que ele era aprovado por Deus e que, apesar de estar perto da morte, Daniel seria ressuscitado no fim dos dias. Enquanto lê esse livro, veja como Jeová dava valor à lealdade de Daniel. Como Jeová controla reis e reinos para realizar sua vontade. E como Jeová deu para Jesus um reino que vai durar para sempre e que vai substituir todos os governos humanos. Dela, eu acho que dá. Por que não você calça? Eu acho que não sei dar certo. Uns 200 slides aqui, vai demorar um pouquinho por aí. É um material muito grande, né? Você vai para apresentar? Aqui no... Irmãos, então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje de Daniel, né? Profeta das Revelações. Os irmãos perceberam aí que o livro de Daniel, ele é um livro tanto histórico quanto escatológico. Existe uma divisão muito clara no livro de Daniel. Os primeiros 6 capítulos são considerados mais históricos e os últimos 6 capítulos, totalizando os 12, são considerados mais escatológicos. Quando nós falamos de escatologia, sempre é válido lembrar que nós temos 4 principais escolas aí de interpretação, né? A escola idealista, a escola preterista, a escola historicista e a escola... Qual faltou? Eu falei preterista, idealista, futurista e historicista. Então essas são as 4 escolas aí de interpretação. A maioria das igrejas, aí, principalmente as pentecostais, usa a escola futurista. É nessa que nós vamos trabalhar aí, principalmente a parte escatológica do livro de Daniel. Bom, dentro destas escolas de interpretação, nós ainda temos algumas linhas de pensamento, né, principalmente em relação ao milênio, que são 4 também as principais. Nós temos lá uma linha de pensamento pré-milenista histórica, a pré-milenista dispensacionalista, a linha de escatologia amilenista e a pós-milenista. Nós vamos trabalhar aí, como a maioria das igrejas, e principalmente as de linha pentecostal, com
pré-milenismo, mas o dispensacionalista, também conhecido simplesmente como dispensacionalismo. Essa escola de interpretação faz uma separação, né, entre Israel e igreja. Ela entende, dentro da sua maneira de pensar e de analisar, aí, principalmente esses livros aí proféticos, né? Inclusive Daniel, é bom que seja sempre estudado em paralelo ao livro de Apocalipse. Eles fazem uma diferenciação entre Israel e a igreja, entre as profecias. Algumas profecias são destinadas aí somente a Israel, outras à igreja, e acredita-se dentro dessa linha de interpretação pré-milenista que Jesus arrebata a sua igreja em um arrebatamento secreto e depois ele aparece visivelmente para dar cabo aí ao juízo final, o juízo das nações e alguns outros desdobramentos aí, dos quais Daniel faz menção aí, principalmente na última parte do livro. Quem foi Daniel? Vamos recordar aí e contextualizar historicamente onde nós estamos, né? Nós estamos falando lá daquele período lá do final do livro dos reis, final do livro das crônicas, né? Onde Israel foi levado cativo, e dentre aquela primeira leva de cativos que aconteceu por volta do ano 605 a.C., Daniel é levado junto com alguns nobres. Daí depreende-se que ele, com aproximadamente aí, de 14 a 17 anos, era a sua idade na época, e que ele seria, então, faria parte da nobreza ou da linhagem real. Ele é levado a mais de 1000 quilômetros de distância até a Babilônia, e lá ele vai desenvolver aí o seu ministério com essa chamada profética. Os 6 primeiros capítulos, então, do livro, nós observamos lá que são questões mais históricas, né? No capítulo 1, nós temos o relato da deportação e também de como Daniel foi introduzido na cultura caldeia, babilônica, né? De como ele teve que fazer ali um curso, uma faculdade, aprendendo a língua, a ciência, toda a matéria dos babilônicos, né? Isso durou 3 anos. No capítulo 2, ele então interpreta a famosa visão aí, que Nabucodonosor teve, e traz a revelação a respeito daquela estátua dos 4 metais. No capítulo 3, nós temos aquele episódio também muito pregado por aí, né? Onde Nabucodonosor se exalta ao saber que ele era a cabeça da estátua de ouro, né? E exaltado, ele manda então construir uma outra estátua, né? Essa inteiramente de ouro, né? De 27 metros de comprimento, mais ou menos 3,5 de largura, e coloca lá em uma planície. E ele ordena então que todos adorem. A famosa passagem lá de Misael, Ananias e Azarias, né? Conhecidos aí pelos seus nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? No capítulo 4 tem uma segunda visão do rei Nabucodonosor, onde ele tem a visão de uma grande árvore que se estende até o céu. Essa árvore é cortada e Daniel interpreta a visão. Nós temos ali então a queda do rei, acredita-se que por um período de 7 anos, e depois ele é restabelecido ao trono. Aí no capítulo 6, nós temos ali, na verdade, esse capítulo 6 ele é um intruso cronológico, né? Porque o livro de Daniel ele não está organizado cronologicamente. Esse capítulo 6, inclusive, cronologicamente ele deveria ser um dos últimos, ele deveria ser o antepenúltimo capítulo do livro, né? Ali já não é mais Império Babilônico, é Império Medo-Persa, e o rei ali é Dario, né? Então é um episódio famoso também, muito pregado, que é Daniel na cova dos leões. Acredita-se que ele já estaria aí com aproximadamente 83 a 86 anos de idade, e no final do cativeiro babilônico, né? E depois nós temos no capítulo 7 a visão dos 4 animais lá admiráveis. Capítulo 8 tem desdobramento dessas visões, a visão do bode e do carneiro. Capítulos 9 e 10,
a visão sobre o futuro de Israel, o que aconteceria com a nação, e o capítulo 2 fechando, que é um dos capítulos-chave aí que traz para nós muitas e valiosas lições. Qual que seriam as principais lições aí que nós podemos depreender do livro de Daniel, né? Que é um livro para os dias atuais? Primeiro, irmãos, chama muita atenção e fica como lição para nós o alto nível do padrão moral e espiritual de Daniel. Essa é uma das grandes lições para nós nos dias de hoje. Daniel é moralmente irrepreensível. E a vida espiritual de Daniel é baseada em duas coisas: palavra e oração. Nós vamos observar, estudando o livro de Daniel, que ele estudava sistematicamente a palavra de Deus. Inclusive, ele teve a revelação, uma das suas mais famosas e polêmicas visões, ou revelações, que é a revelação das 70 semanas que estão destinadas sobre o teu povo, né, disse o anjo para ele, após um longo período de jejum e oração, que é uma passagem também muito famosa, quando ele fica 21 dias, né, ele fala que não comeu nada, se absteu de qualquer alimentação e orou, buscou a Deus intensamente, após ter estudado o livro do profeta Jeremias, seu contemporâneo. Ali no livro do profeta Jeremias, ele compreendeu que o cativeiro deveria durar 70 anos. E ele percebeu que, sendo assim, já estava no fim do cativeiro. Ele contemplou nas profecias de Jeremias que o povo agora deveria retornar à sua terra natal. E mesmo sendo, irmãos, isso também é uma grande lição para nós, né? Mesmo sendo algo profético, que está descrito na palavra de Deus, que iria acontecer, isso não impediu Daniel de orar. Ele orou por isso, mesmo sabendo que já era uma promessa de Deus, mesmo sabendo que Deus cumpriria a sua palavra profetizada pelo profeta Jeremias. Ele se coloca em oração, em jejum, incessantemente, buscando o cumprimento dessa promessa. Uma outra lição importante que nós aprendemos em Daniel, irmãos, é que ele era muito humilde. Mesmo se valendo aí de altas posições nos reinados, tanto babilônico quanto medo-persa, ele sempre conservou aí a sua humildade. Todas as vezes que ele foi levado diante do rei para entregar aí as revelações, as interpretações dos sonhos, como por exemplo, no capítulo 2, onde Nabucodonosor tem aquela famosa visão da estátua, Nabucodonosor, não sei se os irmãos se lembram aí, se vocês têm esse hábito aí de ler o livro de Daniel ou do profeta que vocês estão estudando, e também o livro aí, o material do curso, que seria o mais recomendado. Eu vou até aproveitar esse momento para dizer uma famosa frase que eu ouvia de um professor que deu algumas aulas para mim de teologia. Ele dizia o seguinte: se você estiver deixando de ler isso aqui para ler isso ou qualquer outro livro, jogue esse livro fora e leia este. Mas enfim, seria muito bom ler, né, na Bíblia o livro que vocês estão estudando. Vocês vão perceber lá no capítulo 2, nessa famosa visão da estátua, que o rei não conta o sonho que ele teve. Ele quer que os magos, astrólogos, intérpretes, enfim, todos os seus sábios lhe digam o que ele sonhou e depois interprete o sonho. Na verdade, fala que o rei se esqueceu do sonho, né? Não fala que ele se esqueceu, isso é um artigo histórico. Na Bíblia não fala que ele se esqueceu. Então eu estava lendo sobre os estudos. Isso, os historiadores, aí, vários comentaristas colocam que ele teria se esquecido do sonho, então né? Eu quero que alguém conte, porque se contando eu vou lembrar. Exatamente.
Então, o que aqueles magos dizem para ele? Olha, o rei, o que você está pedindo é impossível, não existe isso. Nenhum rei na história jamais pediu algo dessa maneira. Né? E inclusive ele emite um decreto lá para que fossem mortos todos, né? Inclusive Daniel. E o chefe da guarda lá, um homem chamado Arioque, quando vai levar a cabo a ordem da matança, ele então é interpelado por Daniel, que acha graça ali aos seus olhos, e pede-lhe um tempo, né? Não foi assim também que Daniel, né? Daniel não, ó, e veio, né? Não, ele pede um tempo. Aí ele coloca os seus amigos em oração. Vamos orar. Ele chama os três lá, né? Azarias, Misael e Ananias, e fala, ó, vamos orar. Peçam para Deus aí ter misericórdia de nós, para que não morramos, e que Ele nos dê a revelação, a interpretação. E aí Deus revela qual foi o sonho, ele conta em detalhes, o rei possivelmente se lembra, né? Ou se ele estava fazendo esse joguinho mesmo, né? Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o medo dele, o que ele falava para os magos, lá, para os encantadores, é, olha, eu sei a estratégia de vocês querem me enganar. Eu vou contar um sonho para vocês vão inventar uma interpretação aí. Então, como prova de que vocês de fato estão me dando uma interpretação fiel, eu quero que primeiro vocês digam o que eu sonhei, e daí interpretem. Né? E Daniel então recebe essa revelação. E qual é a revelação ali? Daniel vislumbra diante do rei Nabucodonosor a história da humanidade até o seu fim, passando por 4 grandes impérios mundiais, que hoje são conhecidos, e finalizando a visão, como nós vimos no vídeo, uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas. Hoje nós sabemos o nome dessa pedra, né? É a pedra angular, né? Aquela que os edificadores rejeitaram, mas que foi colocada por Deus como a pedra principal, e o nome dessa pedra é Jesus Cristo. Esse é o nome da pedra que esmiuçou os reinos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de barro, né? E Daniel, então, no final diz o que vai acontecer, irmãos? Deus vai instituir um reino eterno e o seu filho será o governador, quem comandará esse futuro império, que é o império messiânico, né? Então, para que serve o livro de Daniel? Vamos relembrar lá por que existem profecias. Quais são as 3 funções de uma profecia, irmãos? Isso é válido até para nós aí como liturgia de culto. Qual o propósito? Alerta. Exortação. Edificação e consolação. Então, uma profecia vem para exortar a igreja. E lembrando, irmãos, que exortar não é disciplinar, não é chamar a atenção. Exortação não é repreensão. Às vezes, quando o pregador vai, e no linguajar, né, popular que a gente gosta de dizer aí, quando ele desce o cajado, desce a vara da igreja, a gente diz o quê? Hoje a palavra foi de exortação. Foi nada, ela foi de admoestação. A única repreensão bíblica permissível a qualquer cristão, inclusive ao pastor, é a admoestação, que significa literalmente repreensão branda. Repreensão branda. Esse é o nível máximo de disciplina que um cristão pode aplicar a outro. E ela é recomendada, inclusive entre irmãos. Mas exortar significa animar, dar ânimo, né? Então, qual o objetivo aqui da profecia quando ela vem nesse âmbito escatológico, futurista, quando ela é para o final dos tempos? É animar o povo de Deus, dar-lhes consolação e dar força, relembrar aos irmãos o propósito, o plano de Deus. Muitas vezes parece que nós nos esquecemos, irmãos, que quem vence essa batalha entre o bem e o mal é o bem. Que nós podemos ser afligidos por um pouquinho de tempo aqui nessa vida passageira, mas o que nos espera no futuro
é algo glorioso, que o apóstolo Paulo chega a dizer que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem. São as coisas que estão preparadas. Então essas profecias escatológicas nos servem, né, para nós olharmos o futuro e nos lembrarmos que nós estamos aqui de passagem. Do que a Bíblia nos chama? É uma das coisas que o profeta Daniel é relembrado, que nós somos peregrinos. Peregrino é alguém que está de passagem, né? Nós somos forasteiros, né? Aqui no livro de Daniel, uma das coisas que é ensinada ao povo de Deus é: não finquem as suas estacas aqui, né? Uma das coisas que o povo lá aprendeu no cativeiro foi isso. Então o tema desse livro de Daniel: Deus revela o profundo e o escondido, né? Daniel 2:22. Por que nós devemos estudar Daniel, né? Ele é dirigido especialmente para os nossos dias, ele é inspirado por Deus, ele proporciona esperança e otimismo e é indicado pelo próprio Cristo. Aonde ele é indicado pelo próprio Cristo? Lá em Mateus 24:15, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Eu cheguei a dizer para os irmãos aqui que teve um profeta que não foi citado em nenhum outro livro da Bíblia. Não sei se lembram quem foi? Ezequiel, né? Mas Daniel não, né? Daniel foi citado. Inclusive tem uma citação de Daniel lá em Ezequiel. Eu não sei se eu cheguei a anotar ela em algum slide, mas é uma colocação de Ezequiel muito importante. Deus estava tão aborrecido com a nação de Israel para levar-lhes ao cativeiro, que em uma das profecias de Ezequiel, se não me falha a memória, no capítulo 14, ele chega a dizer o seguinte: ainda que estivessem em Jerusalém ou em Judá, estes 3 homens, Deus diz para ele, né? Aí cita lá Noé, Jó e Daniel. Ainda que eles estivessem, eles só livrariam a si mesmos. Eles não teriam poder, a sua oração, a sua intercessão não seria capaz de livrar o povo de Deus, né? Então Jesus faz essa citação, e essa citação aí, irmãos, ela é muito importante. Por quê? Porque lá no capítulo 8 de Daniel, uma das suas profecias mais polêmicas é a profecia que fala a respeito das 2.300 tardes e manhãs, né? Que seriam tirados aí os sacrifícios. E muitas linhas de interpretação escatológica colocam um período interbíblico de aproximadamente 430 anos, onde acontece um fato histórico muito importante. E aí eu trouxe sim, uma Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém. Depois, se os irmãos quiserem dar uma olhadinha nela, no café, aí no intervalo, fiquem à vontade. Essa Bíblia, ela contém um livro histórico aí, apócrifo, né, não inspirado, contém todos, mas um deles aí são os 2 livros de Judas Macabeu, né? São os livros ali que narram a história do período interbíblico, onde algumas linhas de interpretação entendem que quem cessou o sacrifício contínuo foi Antíoco Epifânio IV, né? E colocam o cumprimento da profecia do capítulo 8 de Daniel dentro desse período histórico. Mas a linha que eu disse para os irmãos que nós estamos seguindo aí, que é o pré-milenismo dispensacionalista, com esse arrebatamento da igreja em 2 fases, né? Fase A e fase B, ensina que isso foi sim um antítipo do anticristo, né? Em Judas Macabeu, o antítipo de Cristo, que purificou lá o templo e restaurou o sacrifício, mas que essa profecia ela não está totalmente cumprida. Ou seja, existirá no futuro um anticristo final, que esse sim profanará o santuário, e daí por isso explicam lá que para que isso ocorra é necessário que seja erguido um novo templo lá em Jerusalém e tudo mais. Então, como isso poderia ter sido cumprido de forma cabal lá na época do período interbíblico, se Jesus mesmo, através desse versículo, diz:
Pois quando virdes a abominável da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ele deixa claro aí que isso não foi cumprido, né? De fato, resta um anticristo que perseguirá o povo de Israel e que profanará o santuário, e nós entendemos que isso acontece quando? Lá no meio, né, da grande tribulação, quando é quebrado o pacto de acordo entre o anticristo e o povo de Israel, e ele então profana o santuário. Outro motivo interessante aí para nós sempre olharmos para esse livro de Daniel é que ele fala do tempo do fim, né? Lá no capítulo 12 é exclusivamente para falar sobre o tempo do fim. E qual seria o tempo do fim, irmãos? Segundo os apóstolos aí, na maioria de suas cartas, né, eles já entendiam e descrevem muitas cartas como dizendo, nós estamos no tempo do fim, né? Então, entende-se que esse tempo que nós estamos vivendo já é o chamado na Bíblia tempo do fim, né?